Olá, meu nome é Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias. Hoje estou aqui para iniciar uma nova série, que também vai tratar sobre autoconhecimento, mas que eu intitulei de Saindo da Caixa. Por que saindo da caixa? Porque ao fazer os encontros de autoconhecimento, eu pude ir observando, inclusive com a interação das pessoas que participaram dos encontros, o quanto esses conhecimentos e essas reflexões fazem com que a gente tenha um novo olhar para a nossa vida, um olhar diferente para o lado externo a nós, fazendo com que nós olhemos para dentro de nós necessariamente precisaremos olhar de forma diferente para o que está externo a nós. Então é como se a gente saísse de uma caixa mesmo, daquela caixa em que a gente vem sendo colocado desde que nascemos, ou até mesmo antes, lá no tempo em que estávamos dentro do útero das nossas mães, em que também estávamos recebendo informações que vinham do externo. E emoções das nossas mães, por exemplo, ações e atitudes e acontecimentos que ocorriam em torno da nossa mãe, e nós ali dentro do útero, recebendo essas informações de uma forma indireta, mas recebendo. E no decorrer de toda a nossa vida, as informações que foram colocadas para a gente como sendo o certo, o errado, aquilo que teria que ser o que deveria ser feito, o que é aceito pela sociedade, o que a sociedade espera de nós, o que a nossa família espera de nós. E esses conhecimentos eu tenho observado que, inclusive, ou melhor, principalmente dentro da minha própria vida, o quanto eles têm me tirado da caixa. E as pessoas falam a mesma coisa. O quanto tem feito sentido para cada uma delas, né? Pessoas que muitas vezes nem conversavam sobre esse tipo de assunto, não pensavam nesse tipo de reflexões e hoje estão pensando e o quanto isso fez diferença na vida delas, tá? Então, vários tipos de reflexões, né, foram colocadas, inclusive de várias fontes, de pessoas que já trabalham com isso e que são conhecidas, livros, pessoas da área da psicologia, né, psicoterapia, terapias holísticas, enfim, pegando essa vasta gama de informações, fomos então refletindo sobre diversos aspectos da nossa vida. Essas reflexões estão todas em gravações que foram feitas e que eu fiz uma playlist chamada Encontros de Autoconhecimento. Então, ali nós temos todas as reflexões que nós fizemos no decorrer de 8 encontros, ok? O nono encontro está começando, na verdade, com essas informações que eu vou apresentar de uma forma mais gradativa, mais homeopática, na verdade, em pequenas doses, né? Para que quem tem interesse possa ir aos poucos administrando essas informações e refletindo um pouco sobre elas. Então, daqui para frente não serão vídeos muito longos, serão vídeos curtos de no máximo 10, 11 minutos ou até menos, ok? Então, a proposta é essa, que todos nós possamos refletir sobre diversos aspectos da nossa vida e não apenas sobre um olhar espiritual. Não apenas isso, tá? Na nossa vida em geral, como seres humanos que somos e participantes de uma comunidade, né? Não existe apenas uma comunidade que é ligada à parte espiritual.
Existe uma comunidade baseada na nossa vida, no nosso dia a dia, pessoal do nosso trabalho, da nossa família, os nossos amigos, conhecidos, pessoas que estão em locais onde a gente frequenta, como, por exemplo, os templos religiosos, né, igrejas, centro espírita, centro terreiro de Umbanda, enfim, toda a gama de comunidades que a gente frequenta e faz parte. Então, não adianta a gente só olhar sob um ponto de vista espiritual, tá? O sair da caixa é justamente isso, é integrar todas as partes da nossa vida, daquilo que compõe a nossa realidade de vida, que não é só a parte espiritual, tá? E integrar tudo isso. Como todas as partes da nossa vida, unidas, podem, quando estão integradas e em harmonia, podem se ajudar, né? Todas as partes da nossa vida, estando integradas e unidas, vão causar em nós uma qualidade de vida, tá? Então, o objetivo desses pequenos vídeos é justamente trazer de forma homeopática algumas reflexões, tá? Que são, na verdade, uma continuidade daqueles grandes encontros de 2 horas que no começo eu gravava por completo, gravava os encontros e que depois, devido a alguns problemas técnicos, né, acabei tendo problemas com as gravações e no fim acabei gravando em tempo menor, 1 hora, 1h15, 1h20, e que agora eu estou diminuindo ainda mais, tá? Pensando na vida das pessoas e pensando no tempo, né? As pessoas não têm tanto tempo. E muitas vezes começa a assistir um vídeo grande, acaba não terminando e perdendo, né? Acaba perdendo tudo que foi pensado ali, tudo que foi trazido. Ok? Então, dando continuidade a essas reflexões, vamos então começar hoje com esse tema. Ter a consciência de que o nosso cérebro é programado desde que nascemos é fundamental para darmos um passo para a autolibertação. Nos encontros anteriores, nos encontros de autoconhecimento, nós falamos bastante sobre essa questão, né? De como o nosso cérebro ele é programado desde até antes do nosso nascimento. Para quem acredita em vidas passadas, então esse nosso cérebro ele traz os padrões do espírito, né? Aprendidos muitas vezes em outras existências. Isso para quem acredita em vidas passadas, ok? Então, esse padrão acaba vindo junto com o espírito e, com o passar decorrer da sua vida, esses padrões acabam se instalando novamente, né? Padrões, hábitos já instaurados em outras existências, tá? Mas para quem não acredita em reencarnação, aquele momento em que a criança, o bebê, está na barriga da mãe, também é um momento onde ela recebe informações, né, que vão formando já desde esse momento aquele mapa de mundo de que nós também falamos nos encontros do autoconhecimento. Então, desde tenra idade, nós vamos formando esse mapa de mundo que compõe a forma como a gente vê o mundo. Vão compondo, né? Conforme nós vamos vivendo e tendo as nossas experiências, essas informações, essas formas de ver a vida, o que é certo, o que é errado, tudo que nos é apresentado como sendo os nossos valores, né? Tudo isso
vai formando, então, aquele rol de conhecimentos e juízo de valores que vão formando, então, a nossa maneira de ver a vida, tá? Então, tudo que nós vemos no nosso exterior é interpretado a partir desse mapa de mundo que nós temos, de como a gente vê a vida, tá? Que, de uma forma mais aprofundada, foi apresentado isso nos encontros anteriores lá de autoconhecimento, ok? Então, quando a gente tem consciência disso, tá? Temos a consciência que dentro de nós, nesse nosso inconsciente, estão todos esses conteúdos que nos influenciam, que influenciam a nossa forma de ver o mundo, de receber as questões externas, os eventos que acontecem, tá? Vão determinar a nossa reação frente aos acontecimentos, vão determinar a forma como vamos agir. Tudo isso, quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil de nos analisar, olhar para a gente. Então, quando a gente tem uma reação exagerada em relação a algum acontecimento ou a algo que alguém, né, fez para a gente, ou a forma como alguém agiu com a gente tem essa reação exagerada, tá? E isso acontece devido aos nossos aprendizados, ao nosso mapa de mundo, aquilo que está dentro da gente, que está inclusive lá no nosso inconsciente, né? Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que lá em tenridade, quando éramos bem criancinhas, tínhamos, sei lá, um parente, uma tia ou um tio que era sempre muito grosseiro com a gente e nos causava muito medo. Aí vocês podem ter a ideia de que uma criança, ela vê tudo muito maior. É como se tudo fosse muito maior para ela, né? Então, aquilo ficou marcado, aquela grosseria, aquele medo que foi causado, e aquilo ficou internalizado. Só que essa criança vai crescendo e quando ela fica adulta, ela até esqueceu desse fato. Só que esse fato, esse medo, aquela situação que causava aquelas reações ruins, né? Ficaram internalizadas. Elas estão lá no inconsciente. E quando alguém vem e trata esse mesmo adulto agora, que foi aquela criança, trata com grosseria, da mesma forma como essa criança lá atrás foi tratada e ela não lembra, é como se fosse um gatilho. E essa criança, que hoje é um adulto, recebe esse tratamento com um excesso de emocionalismo, com uma reação exagerada ao que realmente aconteceu. Então, quando a gente começa a observar a nossa vida e tem esse conhecimento, nós podemos então pensar o seguinte: olha, tudo bem, a pessoa não precisaria ter me tratado dessa forma. Não é a forma mais elegante, mais educada para se tratar uma pessoa. Mas essa minha reação, ela também ela é muito exagerada ao que aconteceu. Eu não poderia sair do meu normal. Eu não precisaria ficar tão afetado. Então, aí, quando a gente tem esse conhecimento, a gente já pode olhar para dentro da gente mesmo e aí como eu vou encontrar o que me causou isso, aí já são outros 500, né? Aí nós vamos ter que lançar mão de algumas ferramentas, muitas vezes até ir num terapeuta. Mas, em outras vezes, a gente consegue nós mesmos fazer esse trajeto. Nós temos muitas potências interiores que são eficientes para nos ajudar a encontrar essas questões. Nós temos condições de gerir as nossas emoções, encontrar onde está o problema.
Em alguns casos, quando isso não acontece, porque a gente não consegue, não tem muito sucesso nisso, nós podemos procurar um terapeuta. Mas o importante é que nós nos libertamos daquela relação com o outro, né? Não é mais o outro que é responsável. O outro tem a atitude dele, isso é problema dele. A atitude do outro pertence a ele, não pertence a mim, não pertence a nós, pertence a ele. O que pertence a mim é o que eu preciso buscar para eu me sentir bem. O outro não pode fazer com que eu fique mal. Por mais que nós estejamos acostumados, exista um padrão que já é aceito pela sociedade de que as pessoas fazem mal para as outras. Fulano de tal fez mal para o ciclano. O ciclano ficou mal por causa do fulano. Então, existe esse padrão dentro da sociedade, essa verdade que foi colocada, né? Mas não precisa ser assim. Nós não precisamos sempre ter esse olhar. É muito mais libertador quando a gente é responsável pelo que acontece com a gente. Porque a nossa vida para de estar na mão de outra pessoa, para estar na nossa mão apenas. Eu me sinto mal porque existe algo dentro de mim que precisa ser olhado. São as sombras. As sombras, por isso mesmo chamado de sombras, elas estão lá, nas sombras. Então, no exemplo do menino, aquele maltratamento, aquela agressão, ficou lá atrás. Houve até um bloqueio. Muitas vezes, o cérebro bloqueia algo que é muito ruim e fica lá no inconsciente. Mas isso não significa que esse algo não está refletindo de uma certa forma na atitude, nos pensamentos, naquilo que a gente sente, nas nossas reações em relação aos outros. Ok? Então, esse áudio foi um pouco mais longo porque eu dei essas explicações iniciais sobre o que nós vamos fazer nessa nova série, né? Que é a série Saindo da Caixa, tá bom? Eu espero realmente que possa ser útil para quem nos ouvir, né? Que possa fazer o bem, ajudar algumas pessoas e então eu espero vocês na próxima, ok? Até mais!